Olá, meus queridos, amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Quero falar aqui hoje sobre um assunto que está se falando praticamente em quase todo mundo, que é sobre uma doença, ou um vírus, melhor dizendo, que chama-se coronavírus. Queridos, muitos não querem entender e aceitar que muitas das coisas que estão acontecendo no nosso meio ou no mundo em que vivemos é que os sinais de Deus estão se cumprindo, mas o povo não está querendo acreditar. O que está acontecendo tão somente está baseado, relacionado num versículo que se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 21, e o versículo de número 11, que nos diz assim: E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. O que me chama a atenção em algumas pessoas é tão somente o motivo de elas estarem com medo, amedrontadas, estão assustadas, pensando em a doença pegar essas pessoas. E elas estão com medo de morrer por causa de um simples vírus. Agora, o que me chama mais atenção é tão somente essas pessoas não ter medo da sua própria desobediência a Deus. As pessoas hoje em dia elas não estão mais com medo dos seus pecados ou com medo de pecar. Elas vivem de todo jeito, de toda maneira, nos seus bel prazer. Aí ficam com medo de um tal vírusinho que apareceu. Mas você não tem medo do seu pecado. Você não está com medo de pecar. Você não tem medo de falar do próximo, de magoar o próximo, de magoar as pessoas. Disso você não tem medo. Você não tem o temor de Deus. Você não tem obediência a Deus. Você não tem medo de desobedecer a Deus. Não é verdade? No livro de Romanos, no capítulo 6, e o versículo de número 23 vai nos dizer tão somente assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, o salário do pecado é a morte. Saberemos que todos um dia iremos morrer, seja bem cedo ou seja bem mais tarde. Mas nós não devemos ter medo da morte. E sim, devemos ter medo dos nossos pecados, das nossas atitudes, dos nossos erros, dos nossos mal falar contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante. E não com medo do tal coronavírus, não é verdade? As pessoas vivem falando mal das outras, vivem magoando, vivem fazendo mal e não estão nem aí para Deus. Por quê? O povo não lê Bíblia, o povo não quer saber de Deus. Essa é a realidade. Seja ela dura, nua e crua. Falo aqui não de mim mesmo, mas falo da palavra de Deus. Então, você não deve ter medo da morte. Você não deve ter medo de morrer, porque ninguém nasceu para semente, para morrer, plantar e nascer de novo. Então, não tenha medo dessa tal enfermidade, porque as enfermidades estão aí, as doenças estão aí no mundo. Então, nós devemos tão somente ter o temor de Deus, ter obediência a Deus. Sejamos obedientes a Deus e não ter medo de um tal vírus que aparece por aí. Se nós lermos Mateus no capítulo 12 e o versículo de número 34, veja o que está escrito na palavra do Senhor. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então nós devemos saber entender que a boca fala do que o coração está cheio. Então se você fala mal do seu próximo, do seu semelhante, você não tem o temor de Deus, você não tem a sabedoria, você é uma pessoa desobediente. Então, para que ter medo de um tal coronavírus? Se você não tem medo de pecar, se você não tem medo de magoar o seu próximo. Então, eu digo para você, tão somente, viva em paz, viva feliz, faça o bem àquelas pessoas que precisam e necessitam da sua ajuda. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo de número 17, vai nos dizer tão somente assim: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe fazer o bem e você não faz, você está cometendo pecado. E é o que muitos estão fazendo, cometendo pecado. Não é verdade? Então, não tenha medo desse tal coronavírus,
mas tenha medo tão somente de fazer o mal às pessoas, tenha medo tão somente de estar desagradando as pessoas, de estar desagradando principalmente a Deus. Disso você não tem medo. Você não tem medo de magoar as pessoas, você não tem medo de pecar. Quem se importa para isso, né? Porque muitos não lêem Bíblia. Lá em Mateus capítulo 22, o versículo 29, está escrito: como vocês estão errados em não conhecer as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Agora, me pergunto, se as pessoas não estão querendo conhecer a palavra de Deus, como vai conhecer o poder de Deus? Então o versículo diz bem claro: como vocês estão errados. Em outra tradução diz: errai muito em não conhecer as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus. Não é verdade? Então a morte não é novidade. Todos nós vamos morrer. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, e o versículo de número 27, para nossa meditação, que diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, queridos, todos nós vamos passar pela morte, todos nós vamos morrer. E depois que morremos, aí sim vai vir o juízo final. Não existe aquela história de dizer que quando morre vai direto para a glória, que morreu é bom, morreu está no bom lugar. Não, todos nós vamos aguardar julgamentos. Ninguém vai para o inferno e ninguém vai diretamente para o céu. Mas sim, todos hão de aguardar o julgamento, porque a Bíblia diz que todo olho verão quando Jesus Cristo voltar em glória, numa nuvem de glória. Todo olho verão, e os mortos ressuscitarão primeiro. Então, cabe ao homem morrer uma vez só. Depois disso, segue-se o juízo. Cabe a Deus julgar os vivos e os mortos, os bons e os maus. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por todas as partes, contemplando os maus e os bons. Tenha medo da sua desobediência, tenha medo do seu pecado, tenha medo de fazer mal ao próximo, tenha medo de falar mal do próximo, tenha medo de tudo isso, tenha medo de desobedecer a Deus, mas não tenha medo desse tal coronavírus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus, fica na paz de Cristo Jesus. Eu sou o irmão Everton Melo, aqui do canal Sincero e Verdadeiro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações de cada vídeo novos que serão postados aqui no canal. Deus te abençoe mais e mais, você e toda a sua família.